Olá, povo bruxesco! Sejam todos bem-vindos ao canal Oxente, uma bruxa. Para quem não me conhece, eu me chamo Natasha Nakita. Sou aqui de Maceió, Alagoas, uma jovem de 35 anos, muito curiosa, também faz parte do Coven Jardim de Hecate. Eu sou uma das sacerdotisas do Coven Jardim de Hecate. Eu ainda sou uma jovem pesquisadora. Eu curso licenciatura na Universidade Federal de Alagoas, licenciatura em História. E um dos meus objetos de pesquisa é nada mais, nada menos que ela, a deusa Hecate. E hoje nós estaremos trazendo para vocês um novo quadro que vai se chamar o Podcast da Bruxa, nos quais eu vou estar trazendo para vocês fatos relacionados às minhas pesquisas sobre essa divindade de mais de 3.000 anos, que é Hecate. Então, pega aquela pipoca, aquele suco, aquela velha guaraná e vamos juntos nessa viagem mágica hecatina. Nesse primeiro podcast, nós estaremos trazendo um assunto que causa muita treta entre os historiadores. Pois é, gente. Hoje nós iremos falar um pouquinho da origem da deusa Hecate, das supostas origens da deusa Hecate, das referências que nós temos, tanto da arqueologia quanto também da historiografia, além, é claro, de várias suposições. Então, que rufem os tambores e vamos lá começar as tretas. Afinal de contas, de onde surgiu Hecate? De onde teve início esse culto? Essas são a maioria das perguntas que devotos do mundo inteiro se fazem todos os dias. Ainda não existe um historiador que conseguiu bater o martelo. O que a gente sabe é que o seu culto é muito antigo. A deusa Hecate, ela foi bastante cultuada naquela região ali do Mar Egeu, tá? De acordo com a maioria dos historiadores, não se sabe ao certo onde o seu culto se originou. O culto a Hecate, ele se estendeu, tá, por inúmeras regiões que foram possivelmente levados pela expansão do território grego, mais ou menos durante o período arcaico. A civilização grega, ela estava se expandindo e era justamente nessas regiões costeiras onde se tinha as rotas marítimas. Os povos dessas civilizações, eles acabavam passando por todas essas regiões, que geralmente, e na maioria das vezes, elas eram costeiras. E por isso, acredita-se que foi nesse momento que o culto à deusa Hecate, ele acabou se expandindo por essa região ali do Mar Egeu. O que a gente sabe do culto de Hecate, como eu falei logo no comecinho do podcast, são alguns registros, tá? Que vão estar ancorados tanto pela historiografia quanto pela própria arqueologia. E a primeira referência histórica escrita, tá? Que eu vou trazer aqui para vocês, que é a primeira referência onde o nome Hecate aparece, onde Hecate é citada, é a fonte mais antiga, tá? Que se tem registros sobre Hecate, é a famosa Teogonia de Hesíodo, que foi escrita ali mais ou menos entre o século VIII e o século VII, antes da Era Comum. Em breve, eu vou estar trazendo um vídeo para vocês, falando um pouquinho mais sobre a Teogonia de Hesíodo, mostrando os versos onde Hecate é citada, onde o hino a Hecate aparece. Vou estar apresentando para vocês, explicando o que foi essa teogonia, tá, de Hesíodo. Eu não sei se eu vou fazer tipo podcast ou se eu vou gravar vídeo, e vai depender dos comentários e das curiosidades que vocês vão deixar aqui nesse podcast. Vocês comentem aí se vocês querem que eu continue fazendo essa narrativa na forma de podcast
sobre a teogonia de Hesíodo e Hécate, ou se vocês querem que eu grave um vídeo, tá? A deusa Hécate, ela também vai aparecer em outros documentos, em diferentes momentos da literatura. Ela vai aparecer nos PMGs, que são os papiros mágicos gregos. Ela também vai aparecer nos oráculos cáudios e também vai aparecer em vários outros momentos. Mas o primeiro registro histórico é na teogonia de Hesíodo. O Hesíodo, ele é de uma cidade chamada Cime, ou Cume, como também é conhecida atualmente, que é justamente nessa região que eu falei para vocês anteriormente, ali das rotas marítimas lá da Grécia Arcaica, e possivelmente tenha sido o próprio Hesíodo que levou o culto à deusa Hécate a essas regiões, possivelmente até para a própria Grécia, mas aí são suposições que não sabe ao certo. Mas seguindo aqui o bonde, vestígios do seu culto também foram encontrados no que fora durante o século III o maior santuário dedicado a Hécate, o santuário de Lagina, Lagina, como também é conhecido. Fiquem à vontade para pronunciar da maneira que vocês mais se sentirem confortáveis. Esse santuário, ele era localizado na região da Anatólia. Para quem não sabe, a Anatólia, ela é a Ásia Menor e hoje ela vai estar no país conhecido como atual Turquia. Hoje existe as ruínas do templo, mas está aberto a visitantes e arqueólogos do mundo inteiro trabalham fazendo pesquisas ali naquela região. Mesmo antes do próprio templo de Lagina ser construído, já existia vestígios, já foram encontrados vestígios sobre o culto à deusa Hécate, que se remete mais ou menos à idade do bronze. Então, possivelmente, o culto hecatino ele tenha sido anterior à Lagina naquela região. E isso fortalece uma das teorias que, para mim, faz mais sentido, que seria o culto da deusa Hécate, ele teria originado-se justamente entre os próprios carianos, os antigos carianos. Mas isso aí eu vou falar um pouquinho mais à frente para vocês. Estou dando só uma pincelada para vocês ficarem com aquele gostinho de quero mais. Voltando aqui, também foi encontrado uma inscrição sobre Hécate no templo de Apolo Delfínios, na Grécia Antiga. E aí esse templo ele fica localizado na cidade de Delfos e ele data do século II, antes da Era Comum. Então, acredita-se que o culto à deusa Hécate ele teria se espalhado nessa regiãozinha do Mar Egeu, como eu falei anteriormente, entre o final do século IV e o começo do século V. E a presença dele foi atestada pelos historiadores a partir do século II. Lá pelo século V, Hécate também aparece em Atenas. Ela vai aparecer no Pluto de Aristófanes, que era mais ou menos uma espécie de comédia grega antiga, que era produzida pelo próprio dramaturgo, o Aristófanes. As comédias gregas, elas eram muito engraçadas, mas elas também tinham um cunho político, tá? Eles criticavam a política da época através de sátiras. Eles faziam essas sátiras com doses de humor à política, à sociedade, a tudo que estava acontecendo ali naquele momento com a sociedade em questão. Hécate também, ela vai aparecer no templo de Perai, que é localizado na Tessália, no século VIII. E quando ela aparece nesse templo, ela vai estar associada com a deusa Inódia, que a gente sabe que é uma das representações de Hécate, é um dos epítetos de Hécate hoje na modernidade. E ela também vai aparecer com representações e símbolos orientais, vai também aparecer com colunas e com leões, que é uma das características muito peculiares das representações de Hécate. Ela sempre aparece com leões, com cães também. E aí a gente não sabe ao certo se a deusa Inódia, que era cultuada nessa região, ela já era um epíteto hecatino, uma das formas
com as quais aquela população, aquela comunidade interpretava a divindade Hecate, como a gente conhece hoje nos próprios epítetos, ou se a deusa Hecate se fundiu àquela divindade quando o seu culto chegou nessa região aí da Tessália. Então, outros estudiosos, eles vão acreditar que o culto à deusa Hecate, ele teria realmente se originado na Ásia Menor, aquela região ali da Anatólia, porém, numa região específica chamada de Cária. Essa região, ela vai ser aquela partezinha do sudoeste da Turquia. E esse culto à deusa Hecate, ele teria se expandido ali por toda a Trácia. A Trácia, para quem não sabe, é a região que é atualmente dividida entre a Bulgária, a Grécia e a Turquia. E agora chegou a melhor parte, tá, gente? Esses povos carianos, eles remetem mais ou menos até antes da Idade do Bronze. Então, eles são muito antigos. Lembra do que eu falei anteriormente, quando eu citei dos vestígios arqueológicos que foram encontrados no que seria a Lagina, que hoje são ruínas, né? Antes da civilização minoica também, e também antes dos próprios hititas, que a gente sabe que são povos muito antigos. Eles ficaram conhecidos nessa região como sendo os primeiros habitantes das Ilhas Cíclades, que era como essas ilhas eram chamadas. Que pouca gente sabe dos carianos é que lá atrás, nesse período aí que eu falei antigo, eles já cultuavam a divindade conhecida como a deusa Sol de Arina. Quem não sabe, Arina era a cidade centro, tá? Do culto dos carianos. Então era uma cidade muito importante para esses povos. Essa deusa Sol de Arina, ela tinha características muito parecidas com o que a gente conhece da deusa Hecate na atualidade. E que características seriam essas? Ela também era protetora das cidades, deusa da cura, senhora dos caminhos, senhora das tochas, protetora das colheitas e também protetora das famílias. Não se sabe com exatidão, tá, gente, a localização de Arina, embora exista muitos registros arqueológicos de que essa cidade realmente existiu. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês é que essa semelhança com Hecate, da deusa Sol de Arina, ela fez alguns historiadores acreditarem que pela semelhança de ambas as deusas, é possível que ali, que seria a cidade de Arina, seja o berço da origem do culto à deusa Hecate. E uma curiosidade que eu vou trazer aqui para vocês é que nessa região da Cária, era comum que as pessoas usassem nomes derivados do nome Hecate para batizar os seus filhos. Então, nomes como Kátia, como Kate, eles seriam variações do próprio nome de Hecate. Para mim, é uma das versões que mais faz sentido, tá, gente? Outros autores, eles vão acreditar que o culto a Hecate ele tenha surgido no Egito. Alguns vão acreditar que esse culto estaria ligado com a deusa Hecate. A deusa Hecate, ela é uma deusa, tá? Que ela vai ter cabeça de sapo e ela vai estar ligada aos partos. Só que essa versão, ela foi descartada, tá? Pela maioria dos historiadores da atualidade. Outros também acreditam que Hecate, ela seria uma personificação da própria deusa Ísis, que é uma das principais divindades do panteão egípcio. Outras vertentes, tá, gente? Vão acreditar que a origem do culto da deusa Hecate teve início na Trácia. Eu falei anteriormente que é aquela região que hoje abrange a Grécia, a Bulgária e a Turquia. E aí eles assemelham, tá? O culto de Hecate com a deusa Bendis. A deusa Bendis, ela era uma deusa muito cultuada na antiga Trácia e ela era uma deusa que ela era associada à lua. E aí, muitos também acreditam que veio dessa divindade a proximidade entre Hecate, Diana e Selene.
E outros historiadores, eles vão acreditar que que a origem do culto à deusa Hécate pode ter se originado na Frígia. E aí eles vão associar esse culto com o culto anatoliano à deusa Cibele, ou Cibele, como também é conhecida. E eles acreditam que esse culto se originou especificamente na Idade do Bronze, assemelhando-se também com o culto à deusa mãe matrona da Frígia, que é a Mater Cybele, a deusa mãe frígia. Então, ele teria se originado nessa região e posteriormente ele teria se difundido e se espalhado pela região ocidental da Ásia Menor. Essa deusa mãe, tá, como ela era chamada, ela aparecia como uma jovem e não como uma mãe, tá? Como também Hécate já apareceu em vários registros. Inclusive na própria Teogonia de Hesíodo, Hécate ela vai aparecer como uma jovem nutriz, que é a Chorotrophos, de onde vem inclusive o epíteto que está relacionado à nutriz dos jovens. E aí essa divindade ela estaria relacionada com as montanhas, com as cavernas, com os espaços selvagens, e ela também estava relacionada à proteção ao estado frígio, ao povo frígio. E a gente sabe que a protetora das cidades é a deusa Hécate. Então ela era considerada a mãe do estado, tá? E acredita-se que posteriormente esse culto ele teria dado origem à deusa Cibele ou Cibele, como eu falei. E aí seria uma fusão, tá, das práticas frígias e helênicas. E tem alguns objetos arqueológicos que foram encontrados, que são as estatuetas de mármore, tá? Que geralmente estão sentadas no trono e também rodeadas de leões. Essas estatuetas, elas são de terracota, são bem famosas, tá? Que reproduzem essa divindade. Então, gente, como deu para perceber, existem muitas versões, tá? Muitas narrativas, e aí a gente tem que trabalhar com todas elas. Quando a gente pensa no próprio nome da deusa Hécate, esse nome Hécate, ele possivelmente ele veio da palavra Hekatos. Hekatos ele vai ser um epíteto do deus Apolo e tem mais ou menos o significado de que é aquele que trabalha de longe. Então Hécate seria aquela que trabalha de longe, aquela que vem do longe. Então possivelmente Hécate teria vindo de longe e teria se expandido por várias regiões. Hécate ela vai aparecer em alguns poemas, em alguns hinos, em alguns documentos históricos, em alguns textos sagrados, mas ela não vai ter um mito próprio. Hécate ela vai aparecer no mito do rapto de Perséfone, né? Sendo de extrema importância para esse mito, onde ela vai ajudar Deméter a encontrar sua filha tão querida e também vai ajudar a acalmar ali os ânimos, salvando a humanidade do frio eterno, salvando a humanidade da morte. Hécate ela já vai aparecer ali nesse mito como uma deusa que ela tem o poder de atravessar os limiares. Então, se você ainda não conhece o mito de Perséfone, tá? Do rapto de Perséfone, procura aí, dá um Google que vocês vão se encantar. É muito bonito, tá, gente? A estátua mais antiga de Hécate, ela foi encontrada, datada do século VI, antes da Era Comum, onde ela aparece sentada no trono. E essas imagens mais antigas, elas serão retratadas, tá, apenas com o corpo, apenas com uma face, um pouco diferente da visão moderna que se tem sobre Hécate. E aí também a gente vai ter a imagem tríplice, tá, mais antiga de Hécate, sendo encontrada no século V, antes da Era Comum, feita por um indivíduo chamado Alquimenes. Ele era um escultor grego, tá, nascido em Atenas. Outra imagem que também vai ser considerada uma das mais antigas, tá? É essa que tá aqui no podcast, no fundo aqui do podcast. E ela é representada com um único corpo. Ela foi encontrada em Eleusis, em Atenas, no século V, antes da Era Comum.
e ela ficou conhecida como a Donzela Corredora de Eleusis. É uma das obras mais importantes, tá, desse período clássico e também uma das representações mais bonitas da deusa Hécate, uma das representações mais antigas, onde ela era retratada como uma jovem, uma Corotrophos, uma nutridora dos jovens. Então, gente, é isso. Se vocês gostaram, tá, desse podcast, deixa aqui comentários, deixa like para a gente continuar esse trabalho maravilhoso e incrível em homenagem, honra e glória à deusa Hécate. Se você tem algum tipo de informação que não foi citada ainda aqui, coloca nos comentários também para eu adicionar nas minhas pesquisas. Que sejam todos abençoados e que Hécate esteja com cada um de vocês. Louvado seja Hécate.